The most important thing you can do for your family. Essa noite nós vamos falar de uma das coisas mais importantes que você pode fazer para a sua família. To engage in daily, intentional, biblical family worship. O fato de você se comprometer com a adoração ou culto doméstico diário, de maneira intencional e intensiva. So turn with me to Joshua 24. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 24. We want to read verses 14 through 18. Nós leremos do versículo de número 14 ao versículo de número 18. This is Joshua's farewell address when he's 100 years old to Israel. Esse é o discurso de despedida de Josué, quando ele já está idoso e ele agora se despede de Israel. And 14 through 18 is the conclusion to the address. E do versículo de número 14 a 18, então nós temos essa conclusão do discurso. So read carefully, listen carefully. This is important. Então, leiamos cuidadosamente, ouçamos cuidadosamente, é importante esse texto. Diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, bless us as we consider this important subject of glorifying Thee and raising the level of spirituality in our families through family worship. Pai Celestial, abençoa-nos na medida que consideramos este assunto tão importante de como podemos glorificar o Senhor por meio da prática do culto doméstico, a fim de podermos elevar a espiritualidade das nossas famílias por meio desse exercício. Bless every father in this gathering who is already doing family worship. Abençoe cada pai, os pais neste momento, nesta reunião, aqueles que já estão praticando o culto doméstico. And grant that as a result of this address that he will be able to do it better. E conceda que, como resultado desta palestra, os pais possam melhorar na condução do culto doméstico em seus lares. And that thy Holy Spirit will bless his efforts to grow spirituality in his family. E que teu Santo Espírito abençoe os esforços de procurarmos crescer espiritualmente no contexto doméstico. And be with those fathers in our audience who are not doing family worship at all. E abençoe também aqueles pais na audiência que não têm praticado o culto doméstico, Or only intermittently. ou que muitas vezes o fazem apenas ocasionalmente. Convict them this evening of the importance of doing this every day. Convença-os nessa noite da importância de praticar isto todos os dias. And help them to do it to the edification and the spirituality of their family. E ajude-os a praticar isso para a edificação e para a espiritualidade de suas famílias. Let this address be used to transform these families. Que esta mensagem seja utilizada para transformar estas famílias.
that will yield eternal fruits. e que ela produza frutos eternos. We pray in Jesus' name. Nós oramos no nome de Amen. Jesus. Amém. If you go into a Christian bookstore today Se você for a uma livraria evangélica ou cristã hoje, and you walk over to the section of the very many books on how to grow your church, e se você olhar naquela seção que tem vários livros de como fazer a tua igreja crescer, and you comb through all those books, you will not find a single chapter in any book on family worship. e você começar a olhar naqueles livros e observar, por exemplo, o conteúdo deles, você provavelmente não vai encontrar nenhum livro que fala que você pode edificar a tua igreja por meio da prática do culto doméstico. A recent study was done in America on why 80% of children who grow up in the church leave that church when they become adults. Um estudo foi realizado nos Estados Unidos acerca de por que cerca de 80% dos jovens que crescem na igreja, quando eles chegam em um determinado momento da idade dele, eles acabam abandonando aquela igreja. But that study missed one very important thing. Mas aquele estudo que foi realizado, de alguma maneira, omite um aspecto muito importante. All kinds of reasons were hypothesized. Todas as tipos de razões foram colocadas como hipóteses, todas as variáveis foram apresentadas. But one serious one was forgotten. Mas uma variável muito séria, hipótese muito séria foi omitida. When children experience daily family worship under the leadership of their father and the support of their mother, Quando as crianças experimentam o culto doméstico pela liderança dos pais e com o apoio das suas mães, that percentage goes down drastically. a porcentagem de jovens que abandonam a igreja cai drasticamente. Especially if their father teaches them with a big heart and with tears, often with tears in his eyes. Especialmente se os pais dessas crianças ensinam no culto doméstico com o coração aberto e muitas vezes até com lágrimas nos olhos, Pressing upon their children day by day the call and the offer and the beauty of the gospel. pressionando sobre os seus filhos dia após dia a beleza, a grandeza da mensagem do evangelho. I was blessed to grow up in such a family. Eu fui abençoado por ter crescido em uma família assim. When my parents commemorated their 50th wedding anniversary, Quando os meus pais estavam celebrando os 50 anos de aniversário de casamento, all 5 of us children agreed that we would thank my mother for one thing, and we would thank my father for one thing, and we would not talk to each other ahead of time about what we were going to say. todos os 5 filhos concordaram que nós iríamos agradecer ao nosso pai por uma coisa e agradecer à nossa mãe por uma coisa que eles fizeram, mas nós não iríamos combinar antes o que nós iríamos falar naquele momento de gratidão. And all 5 of us thanked my mother for her secret prayer life. E todos nós agradecemos a nossa mãe pela vida de oração que ela tinha, a vida devocional dela em oração. She was a prayer warrior in her simple faith. Ela era uma pessoa que, de fato, orava, lutava, batalhadora em oração, na sua simples fé. And we all knew that our mother was praying for us individually every day on her knees, storming the mercy seat. E todos nós sabíamos que a nossa mãe estava orando por nós individualmente, cada dia, de joelhos, pedindo que Deus trouxesse uma tempestade de bênçãos sobre as nossas vidas. But all 5 of us thanked my father for leading family worship. Mas todos nós, 5, agradecemos ao nosso pai por ter liderado o culto doméstico em casa. And all 5 of us particularly mentioned the Sunday evening family worship. E todos nós 5, nós mencionamos de maneira específica o que acontecia nos domingos à tarde, no momento de culto devocional, Which was a longer one. que era um culto mais longo na nossa família. And in addition to reading the Bible,
E naquele momento, naqueles cultos dominicais, além de ler a Bíblia, and everyone picking out a psalm to sing, e cada um escolher um salmo para cantarmos, my dad would speak to us every Sunday evening from Pilgrim's Progress. meu pai falava conosco cada domingo à tarde, a partir do livro O Peregrino. When we got done, he would start over. E quando nós terminávamos, ele continuava. Terminávamos ele continuava novamente, outra lição. It took about a year. Na verdade, às vezes, isso levava um ano. So he taught us Pilgrim's Progress when I was home about 20 times. Então, quando eu estava em casa, cerca de 20 vezes meu pai ensinou no livro O Peregrino para mim. And we would sit at his feet. E nós assentávamos ali, diante dos pés, ao redor dos pés dele. And we would all ask him questions. E ele então começava a fazer perguntas aos filhos. And he'd set the book down. E ele deixava o livro de lado. And often with tears in his eyes, he'd talk to us about how the Holy Spirit works salvation in the hearts of E sinners. muitas vezes, com lágrimas nos olhos, ele falava conosco, ele nos explicava como que o Espírito Santo opera salvação no coração humano. And on Sunday night, his prayer would be a little bit longer. E naquele domingo à tarde, nossos momentos de orações seriam um pouco mais longos. And he would beseech the Lord to save every one of his children. E ele suplicava ao Senhor Deus para salvar cada um dos seus filhos. He would cry out to the heavens, Lord, let us be an undivided family, reserved for the heavenly mansions above. E ele clamava, Senhor Deus, permita-nos que nós sejamos uma família unida, não dividida, mas reservada para as mansões celestiais. The brother, who is just a bit older than me, E um irmão, que era um pouquinho mais velho do que eu, said to my dad on that occasion, disse para o meu pai, em determinada ocasião, Father, I want to thank you that I never had to doubt the existence of God in my life. Pai, eu quero te agradecer, naquela celebração de 50 anos, Pai, eu quero te agradecer, porque eu nunca precisei duvidar da existência de Deus na minha vida. Because the oldest memory of my life is when I was 3 years old and I was sitting on your lap, Porque a lembrança mais antiga que eu tenho na minha vida é quando eu tinha 3 anos de idade, eu estava sentado no seu colo, during a Sunday evening family worship, durante um daqueles cultos domésticos no domingo à tarde. and you were teaching us with tears. E o Senhor estava nos ensinando com lágrimas nos olhos. And I remember looking up into your face E eu me lembro de olhar na sua face and thinking to myself, e pensar, God is real. Deus é real. God is real. Deus é real. Thank you, Dad, that I never had to doubt the existence of God. Muito obrigado, papai, porque eu nunca precisei duvidar e nunca tive que duvidar da existência de Deus. We have abandoned, for the most part, in our so-called Christianity, one of the most primary means of grace, and that is family worship. Nós temos abandonado, em grande parte, no nosso atual cristianismo, um dos principais meios de graça, ou seja, o culto doméstico. In the 16th and 17th centuries, Nos séculos 16 e 17, the Reformers and the Puritans habitually did family worship. os reformadores e os puritanos habitualmente praticavam o culto doméstico. In fact, in some churches, if you didn't do it, Na verdade, em algumas igrejas, se você não praticasse o culto doméstico, you would be admonished seriously by the minister or by the elders. você seria admoestado seriamente pelo ministro ou pelos presbíteros daquela igreja. Because our forefathers viewed family worship as the very most important duty that a parent has to do. Porque os nossos pais, nossos ancestrais, eles olhavam para o culto doméstico como um dos deveres mais importantes que o cristão deveria realizar. And today, some Christians don't even know they're supposed to do family worship. E hoje, alguns cristãos nem sabem o que eles têm que fazer no culto doméstico. So I'm here tonight to tell you from personal experience. Então eu estou aqui essa noite para falar com você, a partir da minha experiência pessoal,
that if you want to raise the level of spirituality in your family with the blessing of the Holy Spirit, Se você quiser elevar o nível de espiritualidade na sua família, sob a bênção do Espírito Santo, the most important thing you could do is institute a God-glorifying daily family worship. a coisa mais importante que você pode fazer é instituir um culto doméstico que glorifica a Deus de maneira diária. The Puritan Matthew Henry wrote a very well-known book on family religion. O puritano Matthews Henry escreveu um livro muito conhecido sobre a religião familiar. In that book, he argues this way: Naquele livro, ele argumenta o seguinte: doing family worship every day is the most important duty a father has. praticar o culto doméstico todos os dias é a tarefa mais importante que um pai possui. And he needs the support of his wife in that duty. E ele necessita do apoio da sua esposa para essa prática. And then Henry went on to say this: E Henry continuaria dizendo o seguinte: as family worship goes, so goes the home. o que acontece no culto doméstico acontece na família, na casa. And as goes the home, so goes the church. E o que acontece na família acontece na igreja. And as goes the church, so goes the nation. E o que acontece na igreja acontece na nação. And as goes the nation, so goes the world. E o que acontece na nação acontece no mundo. He said, here in family worship, true reformation begins in the world. E ele dizia: aqui, no culto doméstico, a verdadeira reforma acontece na igreja, no mundo. In those centuries, there were tens of thousands of children that were converted through family worship. Naqueles séculos existiam milhares e milhares de filhos, de crianças que foram convertidas pela prática do culto doméstico. Now, don't get me wrong. Não me entenda mal. Family worship is not the only part of child rearing. Culto doméstico não é a única parte que você precisa cuidar na criação de filhos. It's not a substitute for other important family duties. E nem é um substituto para outros deveres familiares importantes. You could have good family worship, but if you walk like a hypocrite in front of your children, your family worship will not help. Você pode ter o culto doméstico diário, mas se você vive como um hipócrita diante dos seus filhos, seu culto doméstico vai ter efeito algum. But family worship is the foundation on which you build your child rearing. Mas o culto doméstico é esse fundamento sobre o qual você edifica a criação, a educação dos seus filhos. And your children need to see in your lifestyle that your life coincides with what you're teaching them in family worship. E o seu filho precisa ver no seu estilo de vida que a sua vida confirma aquilo que você ensina para eles no culto doméstico. The American theologian Douglas Kelly O teólogo americano Douglas Kelly says this: disse o seguinte: God has given the expansion and the growth of the church Deus tem concedido a expansão e o crescimento da igreja through the generations, através das gerações, through family worship, por meio do culto doméstico, so that countless multitudes have been brought into communion with the living God. de tal forma que uma multidão incontável tem sido trazida à comunhão com Deus. I know there are a number of ministers here tonight. Eu sei que existem muitos pastores aqui esta noite. And may I lovingly suggest three things that I want you to take away from this address E tonight. permita-me sugerir a você, amorosamente, 3 coisas que eu gostaria que você levasse para casa a partir desta mensagem. First, we ourselves as ministers need to be examples of family worship for our flock. Em primeiro lugar, nós mesmos, como ministros, precisamos ser exemplos para o rebanho quanto ao culto doméstico. And second, I want to challenge you to be committed to preach on this subject to your church so that they know how to do family worship. Em segundo lugar, eu gostaria de
desafiar você a pregar sobre esse assunto, o culto doméstico, para a sua igreja, para que os membros da sua igreja saibam como conduzir um culto doméstico. And third, I would like to see you go an extra step and actually model family worship for those young families. After you officiate a wedding, go over to that family and model for them how to do family worship so that when the children grow up, the father knows how to do it. E em terceiro lugar, eu gostaria de desafiar você a ir um passo além e, de alguma forma, apresentar um exemplo de culto doméstico para aqueles jovens casais, aqueles que você termina de realizar a cerimônia do casamento, que você os visite e apresente para eles um modelo de culto doméstico, para que quando eles tiverem os seus filhos, eles já cresçam nesse contexto de uma família que adora o Senhor. So my foundational text for this evening is Joshua 24, verse 15b. Então, meu texto básico desta noite é Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15b. Just these words. Apenas essas palavras. As for me and my house, we will worship the Lord. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. I want to do 4 things with you Eu tonight. gostaria de fazer 4 coisas aqui nessa noite. First, we're going to look at the duty of family worship. Em primeiro lugar, eu quero considerar com você o dever do culto doméstico. Second, and we'll spend most of our time here, the implementation of family Em worship. segundo lugar, e nós iremos gastar mais tempo nesse segundo ponto, a implementação do culto doméstico. How do you do it? Como você faz? Third, we'll answer briefly some objections against family worship. Em terceiro lugar, nós iremos considerar e responder rapidamente algumas objeções que as pessoas levantam ao culto doméstico. And then I want to conclude by giving you some motivations to encourage you to do it. E depois eu gostaria de concluir trazendo para você algumas motivações para encorajá-lo a praticar o culto doméstico. So Joshua makes a strong statement. Então, Josué fez essa declaração muito forte. He's 100 years old. Ele tinha 100 anos de idade. How did he dare to say that after he departed, that his children would continue family worship in the next generation? Como ele poderia ousar dizer que depois da sua partida, os seus filhos continuariam praticando a adoração para gerações futuras? He doesn't say, as for me and my family, I hope they will worship the Lord, or maybe they will worship the Lord. Ele não diz assim, quanto a mim e a minha família, eu espero ou talvez eles adorem o Senhor. He says, we will worship the Lord. Mas ele diz, nós serviremos o Senhor. You see, if your children do not totally rebel against your training, Então, observe, se os seus filhos não se rebelarem totalmente contra o seu ensino, and they've experienced family worship 365 days a year for 20 years, e eles tiverem experimentado o culto doméstico 365 dias por cerca de 20 anos, even if they don't have a strong profession of Christianity, mesmo que eles não tenham uma profissão de fé forte, when that son gets married, he's going to feel terribly guilty skipping a day of family worship. quando aquele filho se casar e ele, de alguma maneira, deixar de praticar o culto doméstico por um dia, ele vai se sentir profundamente culpado. He's naturally going to do it. Naturalmente ele vai fazer aquilo, And porque ele cresceu daquela maneira. Joshua knew that. E Josué sabia disso. It's what the Puritans called establishing holy habits in your home. Isso é aquilo que os puritanos diziam, que nós devemos estabelecer hábitos santos nos nossos lares. So I'm assuming that everyone in this audience has the holy habit of going to church every Lord's Day. Então eu estou presumindo que todos aqui nessa audiência têm o hábito santo de irem à igreja no dia do Senhor. This is a weekly means of grace. Este é um meio de graça semanal que você pode desfrutar. You wouldn't think of skipping it. E você não vai nem considerar And yet, deixar de frequentar a igreja. and yet you easily skip doing family worship. Mas
Muitas vezes nós fazemos isso semanalmente e facilmente omitimos a prática do culto doméstico, which the Puritans called having a little worship service in your own home. Os puritanos chamavam o culto doméstico daquele momento que você tem um culto menor dentro da sua casa. You're to make your home, they said, a little church through daily family worship. Eles diziam, você precisa tornar a sua igreja, a sua casa, uma pequena igreja por meio do culto doméstico. So what impact did Joshua's daily family worship have? Então, assim, qual o impacto que o culto doméstico que Josué praticava teve sobre seus filhos, ou teria sobre seus filhos? You can read it in verse 31 of the same chapter, Você, that Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua, that is, for the whole next generation. você pode ler no versículo de número 31 do mesmo capítulo de Josué, que diz assim, que Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. The whole nation followed his example, Toda a nação seguiu o exemplo dele. and they were worshiping the Lord and their families. E eles estavam adorando o Senhor nas suas famílias. So, what are we actually to do then in this important means of grace we call family worship? Então, o que nós deveríamos fazer acerca desse importante meio de graça que nós chamamos culto doméstico? 4 things. 4 coisas. Number 1 is the daily reading of the Word of God in the family. Em primeiro lugar, neste culto doméstico, temos que ter a leitura diária da palavra de Deus. Now, I trust that every family here is at least doing that much. Bom, eu acredito que todas as famílias aqui façam pelo menos isso. That's your- Lerem a Bíblia diariamente. So that your children have an upbringing like Timothy, who every day was instructed in the scriptures. Para que os seus filhos cresçam assim como Timóteo cresceu, que diariamente era instruído nas sagradas letras. 2 Timothy chapter 3, verses 14 through Em 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 14 em diante. So, since that's imprinted on all your consciences, I'm sure I'm going to go on to number 2. Então, desde que isso já está impresso na sua consciência, eu vou passar para o número 2. This is where the rubber hits the road. Esse é o momento crucial em que, de fato, a roda começa a seguir na estrada. And it's daily instruction in the Word of God. É a instrução diária na palavra de Deus. The Reformers and Puritans call it home catechesis, home catechism. Os reformadores e os puritanos chamavam isso de um catecismo doméstico, a prática da catequização doméstica. So after the father reads the Bible or has the family read the Bible, the father must lead in discussing what's read and in bringing it home to the hearts of his children. Ou seja, depois que o pai lê a Bíblia, lê um texto da Bíblia, ele entra agora em uma discussão com os filhos, uma conversa com os filhos acerca daquele texto, tentando de alguma maneira aplicar aquelas verdades ao coração dos seus filhos. Turn with me to Deuteronomy 6, verses 6 and 7. Abra comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo de número 6. These words which I 6 e command 7. thee this day shall be in thy heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. How often do you lie down? Quão frequentemente você se deita? How often do you rise up in the morning? Quão frequentemente você se levanta nas manhãs? How often do you walk in your home? Quão frequentemente você anda ali pela sua casa? This is a Hebrew expression that simply means you've got to do this every day.
Isso é apenas uma expressão hebraica que está dizendo o seguinte: você precisa fazer isso todos os dias. When you sit in your house, Quando você estiver assentado na sua casa, you are to teach your children. Notice what Moses says. You're to teach your children diligently every day. você deverá, veja o que Moisés está dizendo, você deve inculcar, ensinar diligentemente aos seus filhos todos os dias. Moses doesn't say when you feel like it, Moisés não está dizendo aqui, quando você sentir vontade de fazer isso, but every day teach them diligently. mas cada dia ensine-os diligentemente. That's number 2. Esse é o número 2. Number 3 is daily prayer to the throne of God. Número 3 é que você precisa, então, primeiro ler as escrituras, instrua nas escrituras. Número 3, você deveria praticar as orações diárias. 1 Timothy 4, verses 4 and 5. Em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 4 e 5. We're told that everything is sanctified by the word and by prayer. Nos é dito que tudo, todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. And Paul tells us that even when we eat and drink, we are to do it to the glory of God with prayer. E Paulo diz, mesmo quando nós comemos ou bebemos, nós precisamos fazer isso para a glória de Deus em oração. So we're to pray with every meal, Então nós devemos orar por cada refeição, but we're also to pray with family worship when we Mas- receive spiritual food. mas nós também devemos orar no culto doméstico, pois ali nós recebemos este alimento espiritual. And Jeremiah says the family that does not pray together brings down upon themselves the fury of Almighty God. E Jeremias diz que a família que não ora junto traz sobre si mesma a ira do Deus Santo. The Puritan Thomas Brooks puts it this way. O puritano Thomas Brooks coloca isso da seguinte maneira: A family without prayer uma família sem oração is like a home without a roof, exposed to all the storms of heaven. é como a casa sem o telhado, exposta a todas as tempestades dos céus. And our fourth duty, Agora, o quarto dever daily singing of the praises of God. no culto doméstico é o cântico diário da palavra de Deus. David speaks about that in Psalm 118. Davi fala sobre isso no Salmo 118. He says that this voice of singing is heard in the tents of the righteous. Ele diz que a voz de cântico seja ouvido da tenda dos justos. And the father of Matthew Henry, the famous commentator, E o pai de Matthew Henry, o famoso comentarista bíblico, his name was Philip o Henry, nome dele era Philip Henry, said this obviously refers to the daily singing in the tents of the righteous. ele dizia, obviamente, esse versículo aqui se refere ao culto diário na tenda dos justos. O versículo corretamente diz, And na that's- tenda dos justos a voz de júbilo e de salvação. Salmo 118. I was just reading the Okay. Psalm And that's why all the reformers and Puritans ended their family worship day by day with singing. E essa é a razão pela qual os reformadores e os puritanos, eles concluíam o culto doméstico todos os dias com cânticos. So those are your 4 duties in family worship you are to perform every day with your family. Essas são os 4 deveres que você deve praticar todos os dias no seu culto doméstico. Your family owes its allegiance to God. A sua família deve uma aliança a Deus. As a father, you are more than the friend of your children. Como pai, você é muito mais do que um amigo dos seus filhos. You are more than their advisor. Você é mais do que o conselheiro deles. Clothed with holy authority, you owe to your children 3 things. Revestido de uma autoridade divina, você deve 3 coisas aos seus filhos. You owe them prophetical teaching. Você deve a eles um ensinamento profético. You owe them priestly intercession. Você deve a eles uma intercessão sacerdotária. And you owe them kingly guidance. E você deve a eles uma orientação real.
And tomorrow afternoon, I want to unpack that statement. E amanhã à tarde eu vou tentar desenvolver melhor esse argumento. How you're to rule your family in this threefold office. Como você pode liderar a sua família por meio desse tríplice ofício. But even now, as you listen, I hope your conscience says, yes, this makes sense. Mas agora mesmo, à medida que você ouve, eu espero que a sua consciência esteja dizendo, é verdade, isso faz sentido. The Lord Jesus is worthy of daily family O worship. Senhor Jesus Cristo é digno de que eu pratique o culto doméstico. And God's word commands it. E a palavra de Deus ordena que eu faça isso. And my family will profit from it. E a minha família vai se beneficiar dessa prática. And my conscience affirms it. E a minha consciência confirma isto. Wouldn't you like to be like Abraham, Você não gostaria de ser como Abraão? where God turns to Abraham and says, I know, not maybe, I know that Abraham will command his children and his household to walk after him and keep the way of the Lord. Quando Deus se voltou para Abraão e Deus diz, eu sei que Abraão ordenará aos seus filhos a andar nos caminhos do Senhor e ordenará aos seus filhos os mandamentos do Senhor. And you mothers, you encourage your husband to do this family worship, and you join with him as he speaks to the children, and you help him along. E vocês, mães, encorajem seus maridos a praticarem o culto doméstico e apoie-os na medida que eles assim o fazem. As my wife spoke to you this afternoon. Assim como a minha esposa falou para algumas das mulheres nessa tarde, Okay, you say, I'm convinced it's my duty. e você pode até dizer, tudo bem, eu estou convencido, esse é o meu dever. But how do I implement it? Mas como que eu implemento o culto doméstico? Well, first, you need to prepare. Em primeiro lugar, você precisa preparar. You should do family worship in a place in your home where you are not distracted. Você deveria praticar o culto doméstico em um lugar na sua casa onde você não é distraído. And some room in your house should be arranged for it so that a pile of books is for each child and for each adult is arranged and in place and ready to go. Você deveria ter um lugar na sua casa organizar de tal forma que, de repente, ao redor da mesa ali tivesse alguns livros para os seus filhos e, se eles precisassem, eles estariam prontos a abrir e consultar. So each one has their own Bible with study notes. De tal forma que cada um dos seus filhos tem a sua Bíblia, algumas delas até mesmo com notas de estudo, Each one has a psalter or a hymn book. e cada um deles tem um saltério ou um inário. If you're reading a daily devotion, each one has that book. E se você estiver lendo um devocional diário, cada um deles tem aquele livro que você vai ler. And so on. Everyone is ready. So when you go to family worship, no one's looking around for a book. It's all organized. E assim por diante, para que quando você começasse o culto doméstico, não ficasse assim as crianças, cada um procurando onde está, onde eu encontro isso, mas tudo esteja organizado. Você precisa preparar. And during family worship, aim for brevity. E quando você estiver praticando o culto doméstico, por favor, procure ser breve. Start out with a family worship of 3 or 4 minutes. Start out with a family Você pode worship. começar com o culto doméstico com 3, 4 minutos. And then it can grow, especially as your children get older, and it can become 10 minutes or 15 minutes. E depois, esse tempo pode crescer, na medida que seus filhos também crescem, poderá ser 10 minutos, 20 minutos. But don't make it interminably long. Mas não torne o culto doméstico assim, longo, de uma maneira que não termina, interminável. Make it something your children are interested in. Mas faça com que aquele momento do culto doméstico seja um momento em que os seus filhos estejam interessados. Don't make it a burden. Não torne esse culto doméstico um fardo para os seus filhos. The Word of God is exciting A palavra de Deus, ela é empolgante and hopeful e esperançosamente, and has messages of life and death. e a palavra tem a mensagem de esperança e tem uma mensagem de vida e de morte. And then don't indulge in any excuses to avoid family worship.
E também não perca tempo tentando criar algumas desculpas para não praticar o culto doméstico. Maybe you lost your temper towards your boy. Talvez você tenha, de alguma maneira, perdido a razão em relação a um do seu filho. And you say, I'm in no mood. I'm in no mood to do family E worship aí, de tonight. repente, você ficou nervoso, irado ali, e você diz para você mesmo, eu não estou num estado emocional bom para praticar o culto doméstico. Force yourself to do it. Force você mesmo a ir lá e praticar. Actually, you need it more than ever before. Na verdade, naquele momento, você precisa do culto doméstico mais do que qualquer outro momento da sua vida. Because you need to say to that boy, please forgive me for getting angry. E você precisará dizer para o teu filho naquele exato momento, olha querido, por favor, me perdoe por ter ficado irado contigo. And that boy needs to hear you confess your guilt to God and to ask forgiveness. E aquela criança precisa ouvir você confessar os seus pecados a Deus e pedir perdão a Deus pelo seu pecado. And don't say, well, I'm too tired to do it. E também não diga assim, olha, eu estou muito cansado para isso. Do you think Jesus was tired when he carried his cross all the way to Golgotha? Você acha que Jesus estava cansado quando ele carregou a cruz dele todo o caminho até o Gólgota? He was exhausted, Ele estava exausto, but he did it all the way to the end. mas ele foi até o final. No matter how tired you are, Não importa quão cansado você esteja, God will help you do a 10-minute family worship. Deus vai abençoar e vai te ajudar a praticar uns 10 minutos de culto doméstico. And then lead family worship with a firm, fatherly hand and a soft, penitent heart. E também lidere o culto doméstico com uma mão firme de um pai, mas com um coração amoroso e aberto. Now, just a few words about these 4 different parts of family worship. Apenas algumas palavras sobre esses 4 aspectos importantes no culto doméstico. For the reading of scriptures, Para have a a plan. Have a plan. Para a leitura da Escritura Sagrada, estabeleça um plano de leituras. Say you're going to read 20 verses tonight from some Old Testament chapter. Digamos, você vai ler 20 versículos essa noite de um capítulo do Antigo Testamento. And you have 3 children. E você tem 3 filhos. So you say, well, there's 5 of us, there's 20 verses, so we'll each read 4 verses. Então você vai dizer, bom, nós somos 5, 3 filhos, marido e esposa, cada um lerá alguns versículos agora, 4 versículos. Involve the children. Envolva as crianças na leitura. And as the children get older, you'll want to read the whole Bible with them. E na medida que as crianças crescem, você quer ler a Bíblia toda com elas. When they're very young, you probably want to read the Gospels or the book of Genesis or Jonah. E quando eles são muito jovens, talvez você queira ler os Evangelhos, ou o livro de Gênesis, ou Jonas. Books that have lots of stories in them. Aqueles livros que tem muita história neles. And you also want to be free to break away from your system from time to time. E você também quer ter a liberdade para de vez em quando você de alguma maneira quebrar aquele sistema. If it's a Sunday morning and you have Lord's Supper that day, you might want to read Isaiah 53. Se for, por exemplo, domingo pela manhã e a família irá para a igreja, haverá a ceia do Senhor, talvez naquela manhã você queira ler Isaías 53. If you're going on summer vacation, like my dad used to always do, you might want to read Psalm 91. E se você sair nas férias com a família, como meu pai geralmente fazia, talvez você queira ler o Salmo 91. And when your children are young, try to pick out one text from that chapter and help them memorize it. E se seus filhos são muito pequenos, pegue um texto, um versículo daquele capítulo e ajude os seus filhos a memorizarem aquele versículo. And as the children read the scriptures, E à medida que os seus filhos começarem a ler as Escrituras, teach them how to read it. ensine-os como ler as Escrituras. Not too fast, Não muito rápido, not too slow, não muito devagar, with reverence, mas com reverência, with expression, com expressões and so on. e assim por diante. Now, for the biblical instruction part, Agora, para aquela parte da instrução bíblica, encourage family dialogue.
encoraje o diálogo familiar. through questions and answers. Você estabeleça perguntas e respostas. If the chapter is warning against some sin, you warn your family against that sin. Se o capítulo é uma advertência contra algum pecado, advirta a sua família contra aquele pecado. If the chapter gives comfort in Jesus Christ, you explain how Jesus Christ comforts his people and that we need that too. Se o capítulo traz algum conforto em Cristo Jesus, explique como Jesus conforta o seu povo e como nós necessitamos do conforto de Cristo. So you're true to the chapter. Então seja verdadeiro ao capítulo que você está lendo. And that's where that family worship guide that I talked about this afternoon, E é por isso que nesta tarde eu falei para vocês sobre o guia do culto doméstico. that's embedded in the Portuguese Bible, E agora ele está ali incluído na Bíblia em português. is such a huge help E é muito útil nesse sentido. because it gives you the major 2 or 3 takeaways from each chapter. Porque aquele guia dá para você pelo menos uma ou duas verdades que você deve extrair e manter consigo de cada capítulo da So, Bíblia. so all you have to do, Dad, is after the Bible chapters read, you read those 2 sections, only take a minute or so, with a question at the end. Então, tudo que você precisa fazer é, depois de ler o capítulo da Bíblia, vá lá naquele guia do culto doméstico, leia 1 ou 2 parágrafos com as perguntas, talvez vai demorar 1 minuto ou 2. And after you ask that question, you then turn to your 12-year-old son and you say, well, what do you think of that? E depois que você fizer a pergunta, talvez você vire para o seu filho de 12 anos e diga para o seu filho, filho, o que você pensa sobre isso? And you try to ask another question similar to it for the 5-year-old. E aí você tenta fazer uma pergunta semelhante àquela para o seu filho de 5 anos. And your wife jumps in to help you along. E a sua esposa também participa e te ajuda a explicar. Now, as you do this, also be relevant in your applications. Agora, à medida que você faz isso, seja relevante nas suas aplicações. Don't be afraid to use your own experiences. Não fique temeroso ou constrangido por utilizar sua própria experiência nesses momentos. When I read Romans 8 with my family, I want to tell my children how verse 28 was made special to me in my life. Quando eu leio Romanos capítulo 8 com os meus filhos, eu quero explicar para eles como que o versículo 28 se tornou especial na minha vida. When I read Psalm 31, Quando eu leio Salmo 31, I want to tell my children, when I get to verse 15, how God used that verse for the conversion of a woman in our congregation. eu quero dizer para os meus filhos, quando eu chego no versículo de número 15, como que Deus utilizou aquele versículo para a conversão de uma mulher na nossa congregação. I want my children to feel that God speaks to people through His Word today. Eu quero me assegurar que os meus filhos entendam que Deus fala com o povo dele por meio das Escrituras hoje. And that this Bible is their guide and their compass for E life. que essa Bíblia é o seu guia, o seu compasso para a vida. And that in this Bible, they have everything they need to live and to die in comfort and peace. E que nessa Bíblia eles possuem tudo o que eles necessitam para viver e para morrer confortados e em paz. And be affectionate as you talk to them. E seja amoroso na medida que você fala com eles. If your children are very young, put one on one knee, put another one on the other knee, put your arms around them. Se os seus filhos são muito jovens, muito pequenos, coloque um no seu joelho direito, o outro no seu joelho esquerdo, coloque os seus braços ao redor deles And look them eyeball to eyeball. e olhe para eles nos olhos deles. And speak like the man in Proverbs, the father in Proverbs. E fale com eles como aquele pai no livro de Provérbios. My son, come to me. I will give you understanding. And with understanding, I will give you wisdom. Filho meu, venha a mim, e eu vou te dar entendimento, e com o entendimento eu te darei sabedoria. Speak with love for their soul. Fale com amor, buscando atingir a alma deles. J.C. Ryle said, soul love is the soul of all love.
J.C. Ryle disse: o amor à alma é o amor sobre todos os outros tipos de amores. Let them feel the warmth of your love for them. Permita que eles sintam esse amor aquecido, seu amor aquecido por eles. You know what John Calvin said? Sabe o que Calvino dizia? He said, prayer is climbing into the lap of my Father and whispering my needs into his ear. Orar é eu... Climbing That was into so- the lap of my I know, Father. brother, that was deep. That was very deep. No? That was very deep. Yeah. Uau! A frase é fantástica. João Calvino dizia: orar é eu me sentar no colo do meu Pai Celestial e cochichar nos ouvidos dele as minhas necessidades mais profundas. And so when your children are in your lap Então, quando os seus filhos estiverem no seu colo and you are like a figurehead representing God to them, e você é essa figura paterna representando Deus para eles, they need to feel that fatherly affection. eles precisam sentir essa afeição paternal por eles. That's where my father was so good. É nisso que meu pai era tão bom. He'd say, children, I cannot miss you. I cannot miss you one day in heaven. Ele estava- None of you. I cannot miss you there. Ele estava dizendo para nós: queridos, eu não posso perder vocês, eu não posso ficar um dia sem vocês no céu, eu não posso deixar de ver vocês no céu. And then make sure you require attention. E assegure que você vai obter a atenção deles. You say to your children, this is like a little church service. I want you to listen. This is very important. Você diz assim para os seus filhos: olha, isso aqui é como um culto lá na igreja. Eu quero que você preste atenção, porque isso é muito importante. Because God is in the midst of us in a special way. Porque Deus está no meio de nós de uma maneira especial neste momento. As we talk about His Word. À medida que nós falamos sobre a palavra dele. If the phone rings, you let it ring. E se o telefone tocar, você deixa o telefone tocando. Your audience with God is far more important than attending to the voice of any human O being. seu momento de audiência com Deus é muito mais importante do que você atender a voz de qualquer outro ser humano. This is the most important thing of your day. Este é o momento mais importante do seu dia, é a coisa mais importante do seu dia. You're bringing your family into the presence of Almighty God. Você está trazendo a sua família à presença do Deus Todo-Poderoso. But what about the praying part of family worship? Mas o que dizer sobre aquele momento da oração no culto doméstico? Don't be too long. Não faça orações muito longas, Don't be too short. mas também não faça orações muito curtas. 2 to 4 minutes, maybe. Talvez 2 a 4 minutos. Long enough to bring adoration and confession and thanksgiving Uma, and supplication. uma oração tão longa para você nela, para ela conter adoração, para ela conter súplicas, para ela conter ações de graças, para ela... me faltou uma aqui agora, mas eram 4. Tá? Guarda as 3 aí, depois eu me lembro da outra. I said, I missed one. I said Adoration, confession, thanksgiving. Confissão, era essa. Yeah. Adoração, confissão, ações de graças e súplicas. It's okay. Yeah. You're doing a great job. Minha idade. And be direct in your prayers. E seja direto nas suas orações. If Johnny has a big test tomorrow, remember that in prayer. Se o Johnny tem uma prova muito difícil amanhã, lembre da prova do Johnny. If Esther is coming down with a bad cold, remember that in Se a prayer. Esther está com uma gripe muito forte, lembre de orar pela Estherzinha. But remember the main things. Mas se lembre das coisas principais. Remember the conversion of their soul. Lembre de orar pela conversão da alma deles. Remember their growth in grace. Lembre de orar pelo crescimento deles na graça. And use your prayers to train your young children to pray. E use as suas orações para treinar os seus filhos a orar. You can find your own way here. Você pode aqui encontrar a sua própria maneira, o seu próprio modus operandi. But here's how we did it. Mas nós, na nossa família, fazemos da seguinte maneira. When
when we open family worship, I would always pray. Quando nós temos o culto doméstico, eu normalmente oro. When we close family worship, I would have my wife and my children take turns praying. E quando nós estamos concluindo o culto doméstico, eu peço que a minha esposa e os meus filhos orem. And when a child turned 3 years of age, E quando a criança chega ali a 3 anos de idade, I would say, okay, you're going to take your turn to do the daddy's prayer. e então eu digo para aquela criança, ok, você também vai ter o seu momento de orar. Você vai fazer agora a oração com o papai. So the child will be sitting on my one knee, Então aquela criança estará sentada no meu colo and I would say, I'm going to whisper things in your ears, and you say them. e eu digo para ela, olha, eu vou cochichar algumas coisinhas no seu ouvido e você vai falar em oração. And I'd whisper and whisper and whisper the whole prayer. E eu começo a cochichar a oração toda. When they turn 4 years old, I'd say, now you start the prayer as best you can, and when you run stuck, you just kind of poke me. E aí, quando a criança chega a 4 anos de idade, eu digo para ela, olha, você comece orando da melhor maneira que você conseguir. E se você, de alguma maneira, não conseguir mais, você simplesmente me dá um cutucão aqui para eu te ajudar. And then I'll whisper some more things. E aí eu vou cochichar mais algumas coisas no seu ouvido. And by the time they're 7, I would say, now you just take the whole prayer. E aí, quando aquela criança já é 7 anos, eu digo, não, agora você faz sua oração sozinho. What about the singing part? E o que dizer sobre aquele momento do cântico? Sing doctrinally pure songs. Cante cânticos que sejam doutrinariamente puros. It doesn't make sense to say, I believe in the doctrines of grace and then sing Arminian songs. Não faz sentido você dizer que você acredita nas doutrinas da graça e cantar cânticos arminianos na sua casa. And sing both the Psalms, because that's God's canonical manual for singing, and the good classic hymns. E cante os salmos, porque os salmos são cânticos da palavra de Deus, são canônicos, e cante aqueles hinos clássicos também. Calvin called the Psalms an anatomy of all parts of the soul. João Calvino dizia que os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma. They are wonderfully God-centered. Eles são maravilhosamente centralizados em Deus. And they help your children to understand that life is not just about them, but it's about the almighty God of the universe. E quando você canta os salmos, eles ensinam os seus filhos que a vida não diz respeito apenas a eles, mas ela está centralizada no Deus, o Senhor do universo. And as your children get older and 1 or 2 of them can play musical instruments, E à medida que os seus filhos crescem, 1 ou 2 deles talvez consigam tocar instrumentos musicais, for example, an organ, um órgão, por exemplo. get around the organ when you sing. Então, chegue ali ao redor daquele órgão, Let your daquele teclado e cante com eles. Let your children play Deixe os seus filhos tocarem and lead that part of family worship. e conduza aquela parte da adoração doméstica. And teach your children to sing wholeheartedly. E ensine os seus filhos a cantar de todo o coração. Whatsoever you do, the Bible says, do it as unto the Lord and not as unto men. E tudo o que fizeres, diz as Escrituras Sagradas, fazei-o para o Senhor e não para os homens. And after family worship is over, E depois, quando você já estiver concluído o culto doméstico, when you go to bed at night, quando você for para sua cama à noite, and you and your wife get on your knees, e você e a sua esposa ajoelharem ali, and you pray with just the two of you, e vocês oram, apenas os dois orando, pray that God will bless the feeble efforts you made that day in family worship. ore para que Deus abençoe aqueles esforços falíveis seus naquele momento conduzindo o culto doméstico. For the eternal salvation of your children. Que Deus abençoe para a salvação eterna dos seus filhos. Okay, real quickly now. Point 3, objections against family Bom, worship. deixa eu ser mais rápido agora. Ponto de número 3. Quais são as objeções que as pessoas levantam ao culto doméstico? My family has no time for this. A primeira objeção. Minha família não tem tempo para isso, pastor.
You have no time for the most important thing of your life? Você não tem tempo para a coisa mais importante da sua vida? That's no objection. Essa não é a objeção. Objection 2 is there's no regular time when we can all get together. Objeção de número 2. Pastor, nós não temos um tempo regular onde toda a família pode estar juntas. Do the very best you can. Então faça o melhor que você puder. And when that teenager who's going to university comes home later, E quando aquele jovem que vai para a faculdade voltar para casa mais tarde, alguns dias, I wish I had done this. eu gostaria de ter feito isso. Have a little 5-minute family worship privately with him. Tenha com ele, somente com ele, os 5 minutos de culto doméstico particular. Another objection. Our family's too small. Uma outra objeção. Pastor, nossa família é muito pequena para fazer um culto doméstico. The Bible says where 2 or 3 are gathered in my name, I'll be in your A midst. Bíblia Sagrada diz onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. My wife and I are empty nesters now. Eu e a minha esposa agora estamos sem os nossos filhos na nossa casa. We still have family worship every day. O ninho vazio, e nós temos ainda o culto doméstico todos os dias. We still use the family worship Bible guide questions. Nós ainda utilizamos o guia bíblico do culto doméstico e as perguntas. It is sweet. É agradável. Sweet to talk together every day about the things É of God. agradável falar sobre as coisas de Deus todos os dias. Our family is too diverse. We've got older children and young children for everyone to profit. Ah, pastor, nossa família é muito diversa. Nós temos um filho bem mais velho e uma criança bem mais nova. Então, no culto doméstico, nem todos irão se beneficiar. Not really. Não é verdade. They can all memorize songs. Todos eles podem memorizar cânticos. Your young children need to hear you asking the older children questions. O seu filho menor precisa ouvir você fazendo perguntas para o seu filho maior, sua filha maior. And if the older children complain that you're asking questions too simple for them to the younger children, E se o seu filho mais velho reclamar que você está fazendo perguntas muito simples para ele, para atender aqui essa criança menor, you just say to the older children, before you know it, you're going to be married and you're going to have children. So you better listen to how I'm instructing your baby brothers and sisters because you're going to be there very soon. e você pode dizer para ele, olha, antes que você perceba, você vai casar, você vai ter filhos, é melhor você saber como que eu estou instruindo seu irmão mais novo aqui, porque você terá que instruir os seus filhos depois. And then the big objection. E aí vem aquela grande objeção. I'm not a minister. I'm not very good at leading family worship. Eu não sou ministro, eu não sou muito bom em liderar culto doméstico. No excuse. Isso não é uma desculpa. It's not that hard to lead family worship, Não é difícil conduzir o culto doméstico. especially not with a family worship Bible guide. Especialmente agora que vocês possuem recursos literários e It's até mesmo basic- o guia it's- bíblico do culto doméstico. It's basically done for you. Basicamente já está pronto para você. Just start simply. Start with a 2-minute family worship Comece de uma maneira simples. Comece com um culto doméstico de 2 minutos. and ask the Holy Spirit to lead you. E peça que o Espírito Santo de Deus te conduza. Just be sincere. Simplesmente seja sincero. You don't have to be polished. Você não tem que ser assim tão elaborado. You don't have to be profound. Você não precisa ser tão profundo. Just give your children the basic things that Bible chapter is teaching. Apenas apresente para os seus filhos as coisas básicas que aquele capítulo da Bíblia está ensinando. Okay, finally, E, finalmente, the motivations for family worship. quais as motivações que nós devemos ter para a adoração doméstica? The o culto doméstico? eternal welfare of your loved ones. O benefício, a saúde eterna daqueles que você ama. You pray with them, you teach them, you sing with them, Você ora com eles, você os instrui, você canta com eles, you weep over them, você chora por eles, you admonish them, você os admoesta, you plead with them to seek the Lord, você suplica
com eles, para que eles busquem o Senhor. At every family worship, you are ushering them into the presence of the Most High and gracious God. Em todo culto doméstico, você os está apresentando, introduzindo na presença do Deus Todo-Poderoso. And you are seeking grace to bring down the benediction of God upon them. E você está buscando graça para trazer a bênção de Deus sobre os seus filhos. And if so many thousands of children have been converted in family worship, why wouldn't you do E it? se é fato que tantos milhões de filhos têm sido convertidos a Deus pela prática do culto doméstico, por que você não faz isso? Motivation number 2, Motivação de número 2. the satisfaction of a good conscience. A satisfação de uma consciência piedosa. Before you know it, Antes que você observe ou perceba, we're going to be on our deathbed. nós estaremos no nosso leito de morte. We're going to think back on our life. Nós iremos refletir sobre a nossa vida. How many parents have regretted at that Oh, moment that they quantos- didn't do family worship? Quantos pais reclamaram naqueles últimos momentos que eles não praticaram o culto doméstico. Start today Comece hoje, então, or tomorrow, ou amanhã, but no later. mas não mais tarde do que isso. And if your children are all out of your home, start with your grandchildren. E se os seus filhos já não estão mais na sua casa, saíram de casa, se casaram, comece com seus netos. God can restore the years the locusts have eaten. O Senhor Deus pode restaurar os anos que foram devorados pelo gafanhoto. Motivation number 3, Motivação de número 3. assistance in child rearing. Você pode obter ali um grande recurso para a educação e criação dos seus filhos. When your children become teenagers, Quando seus filhos se tornam adolescentes and they've been used to talking openly with you in family worship about all kinds of things, e eles estão ali acostumados a conversar contigo sobre todas as coisas naquele momento de culto doméstico, that stands you in good stead for continuing to communicate with them in their teen years. isso vai manter você numa boa posição para continuar comunicando-se com eles naqueles dias, naqueles momentos da sua vida. Motivation number 4, Motivação de número 4. the shortness of time. O fato de que o tempo é muito curto. Shortness of time. O tempo é curto. 365 days a year, 365 dias por ano. 20 years. 20 anos. That means you have 7,300 opportunities to bring them God's truth in family worship. Isso significa que você tem 7.300 oportunidades para trazer a palavra de Deus para sua família. And there's so much to teach them. E tem tanta coisa a mais que você precisa ensinar. You can't waste those opportunities. Você não pode desperdiçar essas oportunidades. And if you just blink a few times, suddenly your children are teenagers. E se você se esquecer e piscar os olhos rapidamente, logo seus filhos já são adolescentes. And you blink a few more times and they're married. E você pisca os olhos mais um pouquinho, eles já se casaram. Remember the shortness of time. Lembre que o tempo é muito curto e passageiro. You know, I was once assaulted in an Eastern European country after teaching. Uma vez eu fui assaltado na Europa Oriental depois de ensinar. 2 men broke into my room. 2 homens entraram ali no meu quarto. One was brandishing a knife. Um estava com uma faca na mão They were shouting they were the mafia. e They were shouting that they were the eles mafia. estavam gritando naquele exato momento: somos da máfia, somos da máfia. And they bound me up by my wrists and by E my eles me feet. amarraram ali nos meus pulsos e nos meus pés. They put a blindfold around me. Eles colocaram um saco na minha cabeça. They put a rag in my mouth to gag me. Eles colocaram um pedaço de pano na minha boca para eu ficar engasgado. They ran a knife up and down my back. Eles começavam a passar a faca ali de cima para baixo nas minhas costas. And I just knew I was a dead man. E naquele momento eu percebi, eu vou morrer. My life was over. Minha vida acabou. My children were young. Meus filhos eram bem jovens. And the question rose in my mind, if I could just talk to my children one more time, what would I say? E naquele exato momento passou rapidamente
na minha mente o pensamento: se eu pudesse falar com os meus filhos só mais uma vez, o que eu diria? If we didn't do family worship, there would have been thousands of things I would never have talked to them about. Se nós não tivéssemos praticado o culto doméstico na nossa família, haveria milhões de coisas que eu deveria ter conversado com eles e eu nunca teria falado para eles. So not because I'm a good dad, Não é porque eu sou um bom pai, I had many shortcomings, eu tenho muitos defeitos. but because of family worship, thanks to family worship, I couldn't think of one thing we hadn't talked about. Mas graças a Deus, por causa do culto doméstico, naquele momento eu não consegui pensar em uma coisa só que nós não tivéssemos conversado. Because the Bible talks about every subject under the sun. Porque a Bíblia Sagrada fala, discorre sobre todo o assunto debaixo do sol. Number 5, Número 5. love for God and His church. A quinta motivação, o amor por Deus e pela sua igreja. If you love the soul of your children, Se você ama a alma dos seus filhos, and you love the bride of Christ, the church, e você ama a noiva de Cristo, a igreja, and you love God, e você ama Deus, you've got 3 reasons right there to do family você já worship. tem 3 razões ali mesmo para praticar o culto doméstico. Well, I'm going to close this address Eu vou concluir essa nossa palestra with a short story. com uma história bem curta. It's about a man named John Payton. É sobre um homem chamado John Payne. He went to the New Hebrides in Scotland to minister to the cannibals. Ele foi para as Ilhas Híbridas para ministrar para canibais. When he was a young man, he left home for university. Quando ele era um jovem, ele havia saído de casa para ir para a universidade. His dad walked with him the first 6 miles of the way. E o pai dele havia andado com ele as primeiras 6 milhas do caminho. And if you forget everything I'm telling you tonight, E se você se esquecer de tudo que eu falei com você essa noite, remember this story. lembre dessa história. Because the story I'm about to tell you right now Porque essa história irá te dizer nesse exato momento. gets to the heart of the whole matter. E o que essa história vai te dizer, ela entra no coração. It's about this close relationship between a father and his child, or a mother and her child. É sobre esse relacionamento íntimo existente entre um pai e o seu filho, entre uma mãe e o filho dela. Listen to John Payton. Ouça John Payne. My father walked with me the last 6 miles of the way. Meu pai andou comigo, caminhou comigo nas próximas 6 milhas no caminho. He carried his hat in his hand, so I knew when I saw his lips moving that he was praying for me. Ele estava carregando o seu chapéu em uma das mãos, e então eu sabia que quando eu via os seus lábios movendo, ele estava orando por mim. When we came to the place to say goodbye, E quando nós chegamos naquele lugar onde nós iríamos nos despedir, we were both weeping. nós dois estávamos chorando. All speech was vain. Toda a conversa Finally, esvaiu. Finally, after a minute of E silence, finalmente, depois de 1 minuto de silêncio, my father took my hand meu pai segurou minha mão and he said affectionately, e ele disse amorosamente: God bless you, my son. Deus te abençoe, meu filho, Your father's God bless you and keep you from evil. e o seu Pai celestial te abençoe, te guarde do mal. And unable to say more, his lips just kept moving in prayer for me. E sem conseguir falar mais, os lábios dele começaram a mover em oração. With tears, we embraced and E parted. com lágrimas nos olhos, nós nos abraçamos. I ran as fast as I could. E eu corri o mais rápido que eu pude. And when about to turn a corner on the road where he would lose sight of me, E quando eu estava já para virar na rua, em uma curva onde ele não conseguiria me ver mais, I looked back. eu olhei para trás. I saw my father looking for me. E eu vi meu pai me procurando. His hat was still in his hand, Seu chapéu ainda estava na sua mão. so I knew he was still praying for me. Então eu sabia que ele continuava orando por mim.
So I darted into the side road and I just wept for a while. Então eu me refugiei ali no lado daquela rua e eu comecei a chorar um pouco. And then I climbed a dike to look back to see if he was still looking for E me. depois eu subi num lugar mais alto para ver se meu pai ainda estava procurando por mim. And he had climbed the other side of the dike E looking for meu me, pai havia também subido em outro lugar mais alto procurando por mim. but he didn't see me. Mas ele não me viu. I watched through blinding tears as I saw my father go on his way home. Eu chorei. Lágrimas verdadeiras quando eu via meu pai então. His hat was still in his hand. O seu chapéu ainda estava na sua mão. And in my earlier years, particularly when exposed to many temptations at university, E nos primeiros anos da minha vida, quando eu fui exposto particularmente a muitas tentações na universidade, the parting form of my father would often rise before me to keep me from sin. aquela imagem do meu pai geralmente vinha a mim e me guardava de pecar contra o Senhor. And then here it comes. Então veio o ano. How much my father's prayers at this time impressed me. E eu me perguntei, quanto que as orações do meu pai me impressionaram até esse momento? I can never explain, Eu não posso explicar. nor can any stranger ever E understand. nenhum estranho poderá compreender. But when we were on our knees together, Mas quando nós estamos de joelhos juntos, and all of us were kneeling around him in family worship, e todos nós ajoelhados ali e adorando a Deus no culto doméstico, he would pour out his whole soul in tears for the conversion of the heathen world to the service of Jesus. naqueles momentos, meu pai derramava a sua alma por meio de lágrimas, intercedendo pela conversão dos pagãos, As well as for our every personal need. bem como pelas nossas necessidades pessoais. And we would all feel like we were in the presence of the living E Savior. todos nós sabíamos que naquele momento nós estávamos na presença do Salvador vivo. And all of us children learn to love and to know this Savior as our divine Savior and friend and Lord. E todos nós, filhos, aprendemos a amar e a servir esse Salvador como o verdadeiro Salvador e Senhor. And as we would rise from our knees, E quando nós nos levantávamos ali nos nossos joelhos, I used to steal a look at my father's face. eu ainda costumava olhar para a face do meu pai. And it seemed like it would be light. E parecia que havia luz. And I would wish I were like him in spirit. Mas, na verdade, I wish I were like him. como eu gostaria de fato ser como ele em espírito. Hoping that in answer to his prayers for the heathen, Esperando que as orações, a resposta às orações dele pela conversão dos pagãos, that I might be privileged one day to go to the heathen world to tell them the gospel of então Jesus. que eu fosse privilegiado um dia, e como resposta às orações do meu pai, pudesse ir para o mundo pagão, pregar o evangelho àqueles pagãos. No coincidence that John Payton went to the cannibals. Não foi então nenhuma coincidência que John Payne foi para as Ilhas Híbridas, And when aos his wife- canibais pagãos. And when his wife died there, E quando a esposa dele morreu ali, and his child died e there, o filho dele morreu ali, and the cannibals burned down his little makeshift home, e os canibais queimaram a pequena casa dele naquela ilha, and he was afraid they were going to kill him and eat him, e ele estava amedrontado, pensando que eles iriam matá-lo, iriam comê-lo, he didn't run away. ele não correu, ele não fugiu. But he went up into a tree, Mas ele foi para o Chile? a tree, Desculpa. Ele foi para uma árvore, ele subiu em uma árvore. and he slept in the tree that night, E ele dormiu na árvore naquela noite. crying out to God for help. E ele estava clamando a Deus por ajuda. And he said it was as if God spoke to him in large capital letters running across the sky in golden letters. Naquele momento ele disse, é como se Deus estivesse falando comigo com letras maiúsculas em todo o céu. I will be with you always, even to the end of the world. Eu serei contigo sempre até os confins do mundo.
John Peyton wrote these words about his father 60 years after they happened. John Payne escreveu essas palavras sobre o pai dele 60 anos depois que isso aconteceu. Those impressions of his father never left him, those impressions of family worship. As impressões que ele tinha do seu pai, do culto doméstico, nunca fugiram da sua mente. And they guided his whole life. E elas conduziram toda a vida dele. Dear Father, Pai querido, aqui nessa noite, say with Joshua, diga como Josué as for fez. me and my family, Quanto we a will mim worship the Lord. E a minha família, nós serviremos o Senhor. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, Pai gracioso, help us to feel in these moments ajuda-nos a the sentir, reality, the blessing of family worship. nesses momentos a realidade da bênção do culto doméstico. Help us to implement it. Ajude-nos a implementar. Help us to do it to edification Ajude-nos a fazer isso para a edificação. and use it for the salvation of our children and our grandchildren and our great-grandchildren. E use essa prática para a salvação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Help us to revive family worship in our dark and needy day. Ajuda-nos a revitalizar o culto doméstico nos dias atuais e nos dias por vir. And put thy stamp of benediction graciously upon it. Coloque o teu selo da bênção e da graça sobre nós. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus. Amém.